Ah, tá. Olá, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos a esta palestra. E, antes de tudo, eu quero agradecer à professora Nilva por esse honroso convite para proferir essa palestra sobre a escolha da vida, o Setembro Amarelo, a valorização da vida, prevenção ao suicídio e ao sofrimento. O que é o Setembro Amarelo para nós? Todo mundo, nessa época, em todas as redes sociais, estão falando dessa campanha tão valiosa para a humanidade, tendo em vista a intercorrência de inúmeros suicídios, do número altíssimo de suicídios que existe no Brasil e em todo o mundo. Mas o objetivo dessa campanha tão valiosa é realmente para que nós cuidemos da nossa vida, que valorizemos a nossa vida, tendo em vista que no mundo, segundo a última pesquisa da OMS, 700 mil casos de suicídios existem no mundo. Isso que significa 40 suicídios por segundo. Não é pouco. É alarmante esses casos. E no Brasil, nós temos um suicídio a cada 40 minutos. Então, é muita responsabilidade nossa não deixarmos de não apresentar um trabalho que valorize a vida, que incentive a todas as pessoas a se cuidar, a cuidar da saúde física, da saúde mental, não é? Então, é muito importante a gente lembrar ainda que essa campanha foi criada desde 2015 pela Organização Mundial da Saúde, em parcerias com a com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Centro de Valorização da Vida, o CVV. E o dia que que é o Dia Mundial do Setembro Amarelo, da prevenção da saúde, da prevenção ao suicídio, melhor dizendo, o Dia Mundial é o dia 10 de setembro. Mas é importante a gente lembrar que não é só o mês de setembro que a gente vai cuidar da nossa saúde, vai cuidar de passar essa informação, de falar da prevenção ao suicídio, de falar do sofrimento psíquico e da valorização da vida, da escolha da vida. Então, não é só no setembro, no mês de setembro, é o ano inteiro que essa campanha se responsabiliza e tem o cuidado de olhar para a humanidade, para as pessoas. Então, é uma campanha de conscientização. É muito importante nos conscientizarmos da campanha e buscar ajuda à saúde. Então, onde que a gente vai buscar? Como é que nós podemos buscar essa ajuda? Existem várias instituições que nos dá suporte para os trabalhos e para a nossa assistência. E quais são essas instituições que existem? Existem várias, mas aqui em São Paulo nós temos a CVV, o Centro de Valorização da Vida, que nos atende pelo telefone 188. É uma ligação gratuita e o atendimento também é gratuito. E as pessoas que nos atendem do outro lado da linha são pessoas preparadas, são psicólogos, que estão ali esperando a sua ligação para lhe dar um conforto, para trazer um aconchego no momento de sofrimento, no momento de tristeza. Então, temos essa busca,
acolhimento do Centro de Valorização da Vida. Também nós temos, é muito importante a gente ter os amigos, nós termos o acolhimento da família, porque, na verdade, os problemas, eles são inúmeros, e quando eles surgem, nós precisamos realmente estarmos atentos a quem recorrer. E nós, toda a humanidade, nós temos aquele cuidado, como a campanha é de conscientização, para que nós possamos olhar para nós e para os que estão ao nosso lado, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. E o que é cuidar da saúde física? Cuidar da saúde física é o zelo com o nosso próprio corpo, né? Conosco mesmo, consigo mesmo. E da saúde emocional. Às vezes, mesmo cuidando, nós somos vitimados por tristezas, por sentimentos que nos deixam tristes e nos deixam sem vontade de viver. E esses sintomas, eles não surgem do nada. Eles surgem sempre de uma intercorrência significante, certo? É a morte de um ente querido, olha, até mesmo a perda de um animal de estimação, e às vezes é a falta de uma pessoa amiga, uma pessoa amada que parte. Então, são vários os motivos que nos deixam, às vezes, abatidos. Então, os conflitos e sofrimentos, eles sempre existem. A diferença não é não ter conflitos. A diferença é como nós vamos enfrentar esses conflitos, se vamos deixar esses conflitos nos abater ou não. Para isso, há a necessidade de termos esse cuidado com a nossa força, com a nossa resistência, e buscarmos essa assistência e ter aquela certeza, aquela força de procurar um profissional para cuidar de nós quando a gente não tem ânimo. Quando a gente se sente desanimado, é necessário mesmo buscar ajuda. Você não vai ser punido, não se atormente por você não ter coragem. Nem sempre a gente tem força para resolver os nossos conflitos sozinhos. É buscar ajuda, seja aonde for. Por quê? Porque as maiores doenças que trazem essas intercorrências, esses sofrimentos, são normalmente as doenças mentais, as doenças psíquicas, depressão, a bipolaridade, segundo a Organização Mundial de Saúde. A bipolaridade é uma das doenças piores, não é? que assola a humanidade. É uma média, segundo a estatística, 34% a 35% da população sofre desses transtornos do humor. Então, ou seja, o bipolar é aquela pessoa que hoje está alegre, eufórico, e amanhã está triste. Então, tem a euforia e tem a depressão. Então, ela está na linha do meio, ou para cima ou para baixo. Isso significa que para cima ela está eufórica, rindo, alegre, brincando, saltitando e cantando. Para baixo ela está depressiva, triste, não quer sair da cama, não toma banho, não tem vontade de comer, só dorme. Então, é um sinal. São pessoas que dão sinais e que a gente tem que estar com aquele olhar
sempre para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, também para nós, não só as pessoas que estão ao nosso lado, nós temos que prestar atenção. Nessa estatística da Organização Mundial de Saúde, diz que 23% dessas pessoas sofrem também de depressão em virtude do álcool, da droga, porque a droga geralmente ela mexe com o nosso metabolismo, com a nossa consciência, então altera o nosso sistema psíquico. Então, o alcoolismo. E também só 10,6% sofrem de esquizofrenia e 11% transtornos de personalidade, os borderlines, né, mais ou menos, é menos nessa estatística. Então, a estatística maior está entre os transtornos de humor do bipolar. E aí, porque essas situações precisam realmente de serem cuidadas por psiquiatras, tomar remédio e estar cuidando realmente, definitivamente. É muito importante lembrar disso. E esses sinais são muito importantes para serem observados, né? Então, esse é o maior índice que requer muito cuidado e é muito sério a situação do bipolar, né, dessas questões. Então, as questões do suicídio, nessas questões, nós temos observado que, às vezes, uma pessoa que é sempre alegre, que está sempre bem, a gente ouve cometeu suicídio, aí a gente fica impactado. Mas como? Era uma pessoa tão alegre, tão eufórica, gostava sempre de dar risada, de contar piadas. Como foi acontecer isso? Então, a gente percebe que, às vezes, existe um certo romantismo, porque no Setembro Amarelo nós estamos falando dessa situação, mas nós ouvimos, quando a mídia fala, quando publica-se uma notícia, um astro suicidou-se, nós falamos assim, mas como? Aí ele diz, aí vem escrito, suicidou-se porque não suportou os conflitos da vida, o peso da vida, porque aí vem com aquele romantismo, com uma situação assim, meio filosófica, né? Mas não é nada disso. Na verdade, a depressão, quando ela é muito forte, quando o sofrimento é muito intenso, certo? Quando o sofrimento ele é interno, através da depressão, com a depressão mesmo, não tem que se falar em filosofia, em romantismo, que era fraco, que era isso, ou que era daquele jeito que a gente julgue, a gente mede com a nossa fita, né, com a nossa métrica. Não tem como. O suicídio é realmente uma situação desesperadora, uma situação de desespero, certo? Então, como diz, é uma situação de desespero que, se a criatura tivesse aquela oportunidade de ser atendido, de fazer uma ligação lá no CVV mesmo, que é disso que nós estamos falando, enquanto ela faz aquela ligação, né, aqueles 15 minutinhos que está sendo ouvido por uma outra pessoa, que nos atende do outro lado da linha, passa rapidamente aquele momento de desespero. E por isso que a gente afirma com isso que os suicídios podem e são são evitáveis. 90% dos suicídios, segundo estatísticas, são evitáveis quando tem um atendimento mais
eficiente, mais eficaz. Na hora a pessoa é atendida ou tem alguém ali para socorrer. Então, é importante esse assunto. E por quê? Porque às vezes, a gente olha para a pessoa e não vê. Outras vezes, nós estamos vivendo numa sociedade que exige muito de nós, certo? E a gente está ligado no que está na moda. E a solidão que existe entre os jovens é muito grande, por quê? O aumento do suicídio é alarmante quando se fala de depressão, de sofrimento, de solidão entre os jovens. Por quê? Eu acredito, e não só eu, que esse sofrimento e que esse aumento do suicídio entre os jovens é por causa das redes sociais, dos fakes, né, do YouTube, às vezes, né, porque as pessoas, nós vivemos no mundo virtual, nós não temos mais muitas amizades. Então, nós escolhemos as amizades virtuais ao invés das amizades reais. Então, é muito difícil a gente ter um contato ali do aconchego, da aproximação. Então, às vezes, nós vemos a pessoa publicando no Instagram, no Face, sempre maravilhosa, sempre linda. Esse conceito de beleza também atormenta a humanidade, porque dá a impressão que só tem lugar no mundo quem é bonito, quem está fazendo sucesso, quem é magro, quem está sempre viajando, quem é alegre sempre. E aí, se a gente não está naquela situação, nós achamos que não tem lugar para a gente no mundo. É realmente cruel essa situação para o nosso jovem, que às vezes com 20, 30 anos, não é? Acha que não tem lugar para ele, que ele não cabe no mundo e não tem mais tantas perspectivas de vida. Veja só, é uma forma que a gente lamenta muito a falta dessa fala, dessa informação. Aqui na FIPESP, nós estamos trazendo esse assunto hoje de uma forma carinhosa e que, com certeza, poderemos levar à mente dos nossos jovens, das pessoas que estão ouvindo, uma informação importante, até mesmo para aprender a lidar e a olhar melhor para aquela pessoa que está ao nosso lado. Mas é olhar com olhos de ver, é sentir a pessoa nos seus pequenos gestos, é ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa não quer falar, ela quer simplesmente ficar sozinha, mas não é bom ficar só. É importante que ela saiba que nós estamos ali para dizer algo. A pessoa chega e fala para nós, tipo assim, olha, está acontecendo isso comigo. Olha, eu perdi meu cachorrinho, ou eu perdi um ente querido, ou eu perdi o meu carro, eu perdi a vontade de viver, às vezes, porque ninguém fala assim para você, eu vou me suicidar. A pessoa fala que não está bem, de uma forma diferente. Como você conhece a pessoa, ou está do lado da pessoa, a gente tem que medir o que ela está pedindo, que socorro é aquele que ela está solicitando. Então, significa dizer que quando alguém vem falar conosco, nós devemos ouvir. Ela não quer receita pronta, palavras prontas,
frases de efeito. Às vezes é importante somente ouvir. Somente ouvir. E depois que ouve, não adianta dizer, olha, você deve se conformar, porque a vida é assim mesmo, amanhã vai estar tudo bem. Claro que a gente deve ter uma palavra de conforto, mas o mais importante, talvez, dependendo do olhar daquela pessoa, o importante talvez seja um abraço. E tipo, eu estou aqui. Se precisar de mim, conta comigo. Ou então, o que eu posso fazer por você? Ou, tipo, quer ir para minha casa? Quer que eu fique com você? Alguma coisa desse jeito, certo? Então, é muito importante. Também, eu acredito que a gente deve fazer com que as pessoas valorizem um pouco a vida. Mas como o valor da vida? A importância do valor da vida. Normalmente, essa importância do valor da vida para os jovens hoje em dia é ter. É ter. Talvez roupa bonita, talvez o carro bonito, talvez um corpo lindo, talvez amigos na rede, aqueles likes importantes, né, de visualização. E aí, aqueles são os nossos amigos. Bom, para refletir e pensar, será que um amigo virtual, que um like, não é? Que vamos dizer assim, que uma palavra ali, oba, você está lindo, está isso, está aquilo, será que isso vale mais do que o abraço de um amigo real com cumplicidade? Será que isso vale mais do que a amizade? Aquela amizade que nos fala através de um abraço? Às vezes, só um abraço a gente sente no coração que é força, que é fortalecimento. Então, vale a pena a gente refletir sobre o amigo. O amigo de infância, o amigo da infância, o amigo da escola, o amigo da faculdade, aqueles amigos que a gente pode encontrar e dar um abraço, tudo isso é importante. Eu, pessoalmente, particularmente, eu encontro meus amigos da faculdade e, para mim, é uma alegria esse contato, não só o contato virtual, claro que a gente tem contato em grupo, né? Porque hoje em dia todo mundo tem vários grupos nas redes sociais, mas o que eu acho melhor mesmo é o encontro, a gente lembrar das coisas da faculdade, dos erros, e tirar sarro um do outro, tudo isso tem um valor muito grande. É muito importante isso. Então, assim nós estamos chegando num consenso de que nós temos muito pouco tempo para pensarmos no valor da vida e como estamos vivendo, o que estamos sentindo, como estamos olhando para as pessoas ao nosso redor, o que estamos fazendo por nós e por elas, como estamos cuidando da nossa saúde, porque essa campanha do Setembro Amarelo é a prevenção da vida e o cuidado com o nosso emocional, com o nosso corpo físico, com o nosso mental, para evitar doenças, tristezas, solidão e, logicamente, sofrimentos extremos que levam ao suicídio. É o objetivo da campanha, é o cuidado com o nosso emocional, com a nossa saúde. Às vezes, a gente descuida tanto que a gente não percebe que só trabalha, não come, ou às vezes come demais,
ou às vezes a gente nem percebe que está com compulsão de comer, certo? Ou então o trabalho é mais importante de comer do que se alimentar, e a gente às vezes se percebe dizendo, nossa, o dia passou e eu nem vi, não tive tempo nem de comer. Também não estou dormindo bem, e não vai ver por que está com insônia, está eternamente preocupado. Então, isso é um descuido nosso com a nossa saúde. E esse pequeno descuido nos leva a não ter saúde, a ficar doente. E as doenças trazem essas consequências, essas tristezas. Bom, mas a gente tem que compreender, entender, compreender que também nós não podemos estar eternamente lindos, alegres, satisfeitos, porque existem também os conflitos e as tristezas. A vida não é um mar de rosas. Nós escolhemos a vida, mas ela tem todos esses liames, né? Tem todas essas intercorrências. A vida não é um mar de rosas, tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos, tem dia que nós estamos para cima, nós estamos para baixo. Isso é normal não estar bem. O importante é como a gente se entende, como a gente se vê. Aí vem a importância das nossas escolhas. Nós escolhemos ter amigos, nós escolhemos os nossos vínculos, e os vínculos são muito importantes na nossa caminhada. Os vínculos, a qualidade dos vínculos que escolhemos são muito importantes. A qualidade é muito importante. E os vínculos mais importantes que eu vou citar aqui, um vínculo primário. Primário é a família, o pai, a mãe, os tios, os irmãos, não é? Às vezes, os avós, quer coisa melhor do que um avô, ter pais. Às vezes, existem pessoas que dizem, estou de mal do meu pai, estou de mal do meu irmão, são 3 irmãos, está de mal de 2, entendeu? Entendeu? Então, fica faltando a qualidade desse vínculo. Às vezes, a gente tem um vínculo com um amigo tão precioso que ele até pode ser contado como pessoa da família. Quer ver um vínculo bom que se pode fazer? É o vínculo com um funcionário, uma pessoa que trabalha conosco, que às vezes que faz a nossa comida, nosso alimento, que arruma a nossa casa. Às vezes a pessoa é tão querida, é tão importante, você dá importância para aquela pessoa, que ela até se torna uma pessoa vinculada à sua vida. É importante isso. Outro vínculo importante são os vínculos sociais. Veja, para que a gente viva a vida, dê importância, faça a escolha da vida, certo? A vida seja bem vivida, os vínculos são sempre importantes na nossa vida. Portanto, vincule-se. É importante. O vínculo social. A gente tem um vínculo social, uma empresa que nós trabalhamos. Então, a empresa onde a gente trabalha, eu costumo dizer que é um vínculo importantíssimo, porque a gente chega na empresa com sono e sai de lá com vontade de dormir. Então, é lá que a gente tem o contato com as pessoas, é lá que nós conhecemos as pessoas, as nossas diferenças, as nossas qualidades, o nosso jeito de conviver. É lá que nós nos educamos na empresa. Então, esse é um vínculo que a gente chama de vínculo protetor, sabe? Porque vai nos proteger da solidão, vai nos proteger de ficarmos sozinhos, não é? Então, nós temos um vínculo, por exemplo, com a escola.
A escola também é onde nós vamos adquirir o conhecimento. É realmente a importância da escola também é um vínculo protetor, porque a gente tem essa proteção, sabe, com a instituição, certo? E temos também, ao longo da vida, nós temos vínculo com a comunidade, certo? Com voluntariado. É muito importante a gente buscar uma razão de viver, um meio de conviver, fazendo bem para o nosso coração, para a nossa alma, porque aí o seu coração se enche de estrelas, de alegria, seu coração se enche de um bem-estar por ser útil à vida e a você. Essa é uma das razões de escolhermos viver. É viver para aprender, viver, viver para conviver, porque a vida que Deus nos dá é um vínculo, é um aprendizado. Tem um poeta que diz que a vida é um sopro do Criador, né? Então, essa vida, ela tem que valer a pena, certo? Tudo vale a pena se a vida não é pequena, diz o Fernando Pessoa. Então, é importante que nós estejamos atentos a essa qualidade de vida que a gente tem, que a gente quer. Então, e o que é bom na nossa vida, que é bom e importante, é o autoconhecimento. Então, o conhecer a si mesmo. Quando nós nos conhecemos, nós somos donos da nossa vida, nós sabemos das nossas emoções, das nossas tendências, dos nossos sentimentos. Então, nós conhecemos a nossa capacidade, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Então, aí nós temos o cuidado, o autocontrole, nós temos uma forma de procurar não errar. Mas quando a gente erra, porque é normal, ou errar é normal, eu costumo dizer que não erra quem não faz. Mas se a gente errar, é importante que fiquemos sempre do nosso lado. Porque tem, como se diz, se perdoe, fique do seu lado, todo mundo erra, nem sempre, ou seja, não tem nada de errado, tudo é aprendizado, tudo não é perfeito, tudo é busca da perfeição, mas quem é perfeito não está aqui na Terra, somos ainda terráqueos, como se diz. E aí, através do conhecimento, o conhecimento nos liberta. Então, quem tem conhecimento é capaz de transformar o mundo, utilizando as suas devidas qualidades para construir um mundo melhor. Então, quem tem conhecimento se transforma, certo? E então, esse conhecimento, principal fator, é como é que se diz? A transformação das nossas decisões diante das dificuldades. E com esse conhecimento, a gente vai descobrindo o verdadeiro valor da vida, vai se aperfeiçoando, nós vamos nos tornando pessoas melhores e, com certeza, nós seremos cada vez melhores na nossa vida e traremos para nós a autoconfiança, trazemos para nós e para as pessoas que vivem ao nosso redor. Mas, caminhando já para a finalização dessa pequena palestra, o mês de setembro, lembrando, como eu já falei várias vezes, não esquecer que importante é a conscientização, que é importante você se ver, né? Melhor dizendo, importante você se olhar e se ver. Importante é você olhar para o outro e ver, é ouvir com o coração, é sentir que também nem sempre a gente está bem,
mas o mundo não é esse mar de rosas que a gente tem que estar sempre bem. Então, é importante que estejamos atentos para essa conscientização. E o exercício de todos os dias para essas coisas tem que ser todos os dias, todos os momentos, toda hora a gente está se analisando, se avaliando, né? Eu espero que tenha ficado claro, através desse pequeno encontro, o quanto que é importante a nossa vida, o quanto que é importante valorizar a vida, o quanto que é importante dar importância para o outro, o quanto que é importante agirmos conscientemente, com amor, com carinho, não só no mês de setembro, mas durante o ano inteiro. Estarmos com essas pessoas que precisam de ajuda, é sempre importante que nós estejamos disponíveis. Alguém vem falar conosco? Olha, vamos tirar o olho do celular e vamos olhar para a pessoa e vamos dar o melhor de nós. E assim, com isso, nós estamos ajudando ao mundo, nós estamos evitando que as pessoas se sintam mais sós, contando com a presença dos amigos, através de informações das instituições e com os aprendizados que a gente tem através da colaboração e das informações, vamos dizer, do sistema de psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria, procurando sempre ajuda quando não estivermos bem. Eu agradeço bastante a atenção de todos vocês e desejo para todos o melhor para a vida de cada um.